Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Exame das Escrituras. Eu sou o pastor Vinícius Barbosa e vamos continuar o nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. Estudo completo, detalhado, aprofundado, composto por 22 vídeos, cada vídeo correspondendo a um capítulo do último livro da Palavra de Deus, que foi escrito por João, conforme revelação dada pelo Senhor Jesus Cristo. Estamos agora no capítulo 21 de Apocalipse, o penúltimo capítulo deste livro, que é muito importante, é fascinante, um livro que traz as revelações acerca dos últimos acontecimentos. Neste vídeo nós veremos a respeito do novo céu e a nova terra. Também falaremos sobre a cidade santa, que é a Nova Jerusalém. Lembrando que no vídeo anterior, referente ao capítulo 20, nós vimos a respeito do milênio, também falamos sobre Satanás, que será amarrado por 1000 anos, e os fiéis que reinam e reinarão com o Senhor Jesus Cristo. No capítulo 20, nós vimos também acerca de Satanás, que após os 1000 anos foi solto, ou será solto por um pouco espaço de tempo, e depois será vencido para todos sempre, e haverá o juízo final. E agora, entrando propriamente dito no capítulo 21, veremos a respeito do novo céu e da nova terra. Depois que todos os juízos de Deus forem consumados, executados, haverá um novo céu e uma nova terra. A essa altura, Satanás já foi lançado no lago de fogo e enxofre. Lá também estarão a besta, o falso profeta e todos aqueles que rejeitaram o plano de Deus para a salvação. Os juízos divinos já foram executados, então se estabelece um novo céu e também uma nova terra. E o céu e a terra que foram criados por Deus, no início de tudo, desaparecerão, dando início à eternidade. E o antigo céu e a antiga terra, que eram conhecidos de Satanás e de seus seguidores, eles não terão acesso agora ao novo céu e à nova terra, pois estarão na condenação eterna. Veja o que diz o versículo 1 de Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, tudo passa. O Senhor Jesus disse que céus e a terra passarão, mas as suas palavras permanecerão para sempre. O primeiro céu já não existe, assim a primeira terra também, e o mar também não existe mais a essa altura. O novo céu e a nova terra serão a habitação de Deus e de seus filhos, cujos nomes estarão escritos no livro da vida. Todo aquele que entrega-se ao Senhor Jesus Cristo tem a salvação garantida e o seu nome escrito no livro da vida. E os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e a terra será destruída pelo fogo. Veja o que diz 2 Pedro, no capítulo 3 e versículo 10. Muito importante nós lermos alguns textos, além do Apocalipse, que são consonantes. Eles estão em harmonia e nos fornecem mais detalhes. 2 Pedro 3,10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então os céus serão destruídos como um grande estrondo, né? Tudo será consumido, e a terra será destruída pelo fogo também. Veja mais em 2 Pedro, no capítulo 3 e versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Essa é a esperança do cristão, em habitar um novo céu, uma nova terra, aquilo que será feito por Deus e proporcionado aos seus filhos, oferecido a todos aqueles que se entregam
de corpo, alma e espírito ao Criador. E João viu a cidade santa, a nova Jerusalém, como esposa adornada, enfeitada para o seu esposo, que é o Senhor Jesus Cristo. A igreja é a noiva, mas agora se torna esposa. E Cristo é o noivo, que agora também se torna o esposo. A união definitiva de Cristo com a sua igreja. Versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então a cidade santa, Nova Jerusalém, que desce do céu, descerá do céu, e haverá o encontro, o casamento para toda a eternidade entre a igreja, que é a esposa, e o marido, o esposo, que é o Senhor Jesus Cristo. E Deus é o arquiteto e também o construtor da cidade santa. Veja o que diz Hebreus no capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Continua nos versículos seguintes. Então aqui nós vemos que Abraão obedeceu ao chamado de Deus e foi para um lugar que Deus havia lhe prometido para receber como herança, uma terra até então desconhecida para Abraão. E continua no versículo 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, tanto Abraão como seu filho Isaque e também Jacó, seu neto, habitaram na terra da promessa. Mas a verdadeira esperança não estava na promessa terrena, e sim na terra, no novo céu e na nova terra, na promessa da eternidade, conforme nós conferimos no versículo 10 de Hebreus 11. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. A cidade esperada por todos aqueles que servem ao Altíssimo, a cidade santa, da qual Deus é o arquiteto, o artífice, e Ele mesmo é o construtor. Nenhum ser humano participará da construção da cidade santa, nem anjo, mas Deus que arquiteta a cidade e que também a constrói e a reserva para todos os seus filhos. E Deus habitará na cidade santa com o seu povo para todos sempre. Versículo 3 de Apocalipse 21. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então o próprio Deus habitará, a presença plena de Deus na cidade santa. E Deus estará com o seu povo, e o povo será para todo sempre, estará reunido em uma comunhão eterna com o Criador. Comunhão que foi perdida lá no Éden, mas recuperada agora. Desde a criação, lá no Jardim do Éden ainda, Deus desejou habitar com o ser humano, mas a comunhão foi interrompida pelo pecado. Mas finalmente Deus habitará com o seu povo para todo sempre, e a comunhão entre o Senhor e seus filhos será inquebrável, será eterna. E assim nós temos essa esperança e a certeza, pois a palavra de Deus é fiel, ela não mente. Tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras se cumpre com exatidão. E na cidade santa não haverá mais morte, choro ou nenhum outro tipo de sofrimento. Veja o que diz o versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Deus faz tudo novo. Todo sofrimento
que hoje as pessoas enfrentam o sofrimento das dores físicas, o sofrimento espiritual, as doenças mentais, todo tipo de sofrimento, de angústia, de desespero, o envelhecimento, as enfermidades, as dores, as preocupações, os problemas financeiros, as acusações, as afrontas, as injustiças, tudo isso passará. No reino de Deus estabelecido pelo Senhor, não haverá mais sofrimento, e sim a paz plena e eterna, a alegria contínua, nunca mais haverá choro, nunca mais haverá tristeza. Deus é fiel e tem reservado para os seus filhos um lugar de paz, de alegria, de felicidade plena, de felicidade eterna. Como Deus é bom o tempo todo e oferece a todos a salvação. E Deus fará novas todas as coisas. Deus não vai melhorar o céu e a terra que agora existem. Não, Ele vai torná-los novos. Tudo se fará novo. Confira o versículo 5. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Deus promete que fará tudo novo e a palavra de Deus é fiel. Você pode confiar nela com toda certeza. E tudo se cumprirá. O Senhor Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o início e o fim, dará da fonte da água da vida a seu povo. Alfa e Ômega são respectivamente a primeira e a última letra do alfabeto grego. Isso destacando o fato que o Senhor Jesus é eterno, é o princípio e o fim. Veja o que diz o versículo 6. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. É promessa do Senhor Jesus, que diz: está cumprido. Ele cumpre com suas promessas. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, que oferece de graça a água da vida, da fonte da água da vida. Você pode ter a salvação agora mesmo. Se você não entregou a sua vida a Cristo, faça agora mesmo. Entregue-se ao Senhor Jesus e você estará um dia com Ele no reino de Deus e beberá da fonte da água da vida. Alfa e o Ômega, o Senhor Jesus é apresentado assim também no capítulo 1 de Apocalipse, conforme nós já vimos, nos versículos 7 e 8. Vale a pena revermos. Veja então o versículo 7 do capítulo 1 de Apocalipse. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E o versículo 8 complementa: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Senhor Jesus é aquele que é, que era e que há de vir, que virá ali com as nuvens e todo olho verá. Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o Todo-Poderoso. Aqui mostra também que o Senhor Jesus é Deus, é o Todo-Poderoso, evidenciando a sua divindade e o seu poderio. E quem perseverar e vencer, ele dará as bênçãos do novo céu e da nova terra. As bênçãos são para aqueles que perseverarem, que até o fim mantiverem a sua fé em Deus. Veja agora o versículo 7. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. A salvação é de graça, mas você precisa permanecer na fé, vencer as afrontas, vencer o desânimo. Você precisa permanecer em Cristo até o fim. E aí você vai herdar as bênçãos de Deus reservadas para todos os salvos. E os que serão condenados ao lago de fogo e enxofre. O texto bíblico apresenta
grupos de pessoas que serão condenadas para a eternidade, em um lago de fogo e enxofre. Confira o versículo 8, a parte A primeiro. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. Veja só, tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O versículo 8, a parte B, faz esse complemento. Então, todos aqueles que cometem pecado contra Deus estarão no lago de fogo, serão enviados para lá e permanecerão para todo sempre. Então, são citados aí alguns grupos de pessoas, como os tímidos. Os tímidos, na verdade, são os covardes, os quais não perseveram na fé cristã e são intimidados diante de perseguições, difamações e injustiça. A timidez espiritual é um ato de covardia contra Deus. A pessoa que é tímida, que não se posiciona, que tem vergonha de se apresentar como cristã, a pessoa que não mantém a sua fé, mas que recua, que desiste no meio do caminho, esta será condenada. Condenados serão também os incrédulos, que duvidam da palavra de Deus e que zombam daqueles que nela creem, aqueles que não dão crédito ao que está escrito na Bíblia Sagrada, que desconsideram a palavra de Deus e que cometem muitas vezes zombarias contra aquilo que é sagrado. Também serão condenados os abomináveis, ou seja, as pessoas que têm comportamentos detestáveis e reprovados por Deus, aqueles que praticam a imoralidade, aqueles que têm práticas que Deus tanto odeia. E a palavra do Senhor é o nosso manual de regra, de conduta, de fé. A palavra de Deus apresenta a vontade de Deus e também mostra aquilo que Deus abomina. Se você ler a palavra de Deus, encontrará a vontade do Criador para a sua vida. E a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Portanto, obedeça ao Senhor e não pratique aquilo que Deus tanto detesta, pois haverá consequências drásticas, trágicas por toda a eternidade. Deus é justo, Deus é santo, Deus é bom, Deus faz o bem, mas muitas vezes o homem insiste em caminhar por caminhos tortuosos, insiste em se desviar da verdade e da vontade do Altíssimo. Outro grupo que será condenado é dos homicidas, aqueles que matam e odeiam os seus semelhantes, aqueles que praticam o mal, que prejudicam as pessoas, que realmente matam ou que fazem de tudo para que as outras pessoas sejam destruídas, que não têm amor ao próximo. O Senhor Jesus Cristo disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Os homicidas odeiam seus semelhantes. Os fornicadores também ficarão de fora, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Fornicadores são aqueles que praticam o sexo fora do casamento. E os feiticeiros também serão lançados no lago de fogo e enxofre. Feiticeiros que praticam a feitiçaria, o ocultismo e o espiritismo, e aqueles que acreditam também em adivinhações e em superstições. Os idólatras também ficarão de fora. Aqueles que amam, veneram ou consideram algo como Deus, ou mais do que a Deus. Aqueles que não dão prioridade a Deus, mas que em primeiro lugar em suas vidas estão outras pessoas ou outras coisas. Deus precisa ser a nossa prioridade. Quando alguém prioriza uma pessoa ou
um bem, um patrimônio, quando alguém dá prioridade a alguém ou a algo em preferência a Deus, está cometendo a idolatria. Somente Deus deve ser adorado e ele deve ser o primeiro na vida de todos nós. Também ficarão de fora os mentirosos, aqueles que distorcem ou negam a verdade, aqueles que deturpam a verdade, aqueles que estão no engano. Então todos os mentirosos que amam a mentira serão lançados no lago de fogo e enxofre. Lembrando que o diabo é o pai da mentira. Firme-se na verdade. E a Nova Jerusalém foi vista por João. A Nova Jerusalém e a esposa de Cristo foram vistas pelo apóstolo João. Os salvos de todas as gerações estarão casados para sempre com o Senhor Jesus. Versículo 9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Olha só, então João foi chamado por um anjo, um daqueles 7 anjos que tinham as 7 taças, as taças dos juízos de Deus, conforme nós já vimos. O anjo chama João para que veja a esposa, a mulher do Cordeiro, a esposa de Cristo, a sua igreja, os salvos agora reunidos com Cristo para todo sempre. Continua no versículo 10. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. João pôde ver a nova Jerusalém, a cidade santa, que de Deus desce do céu. Que maravilha deve ter sido uma visão muito majestosa, gloriosa, muito linda, né, de ser vista. João pôde contemplar a nova Jerusalém. E há uma descrição da nova Jerusalém a partir do versículo 11. Então vamos ler primeiro o versículo 11 e outros versículos continuam na descrição da cidade santa. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Versículo 12. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Então você vê, né, que na cidade santa haverá pedras preciosas, também um muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, né, que são os nomes ali das 12 tribos de Israel. E continua no versículo 13. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, e da banda do poente 3 portas, totalizando 12 portas, 3 de cada lado. E o versículo 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. Veja o número 12 novamente. 12 portas, agora 12 fundamentos, 12 alicerces no muro da cidade. E neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então nós temos as 12 portas, mais 12 alicerces. As 12 portas referindo-se às 12 tribos de Israel e os 12 alicerces do muro da cidade, fazendo uma alusão aos 12 apóstolos. Então, somados aí os 24, né, o número 24, que é a totalização dos salvos de todas as épocas. As 12 portas, simbolizando os salvos do Antigo Testamento, as tribos de Israel, e os 12 alicerces do muro, simbolizando os 12 apóstolos, fazendo uma referência aos salvos do Novo Testamento. Então aqui a reunião do povo de Deus, que agora é um povo só, é a esposa do Cordeiro, todos reunidos para a eternidade. E o muro da santa cidade, a cidade será reservada a um povo separado, a um povo santo.
o pecado não entrará na cidade. Então o muro impede, né? O muro é um simbolismo ali que a cidade, dentro dela se reúne um povo separado e o mal não pode entrar na cidade, o pecado não entra. E a glória e a santidade de Deus repousarão sobre a cidade noite e dia pelos séculos dos séculos. E depois a medição da cidade é apresentada no versículo 15, a partir então do versículo 15. A cidade será em formato de cubo perfeito, pois terá medidas iguais, tanto em comprimento, como em largura, como em altura também. O cubo simboliza a perfeição de Deus, a mesma metragem, a mesma medida, tanto em largura, comprimento e altura. Tudo perfeito como Deus é sempre perfeito. Confira o versículo 15. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. Versículo 16. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. Então, comprimento, largura, a cidade em formato de quadrado, e a altura também será a mesma medida, então formando um cubo perfeito. Parte B do versículo 16. E mediu a cidade com a cana, até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Muito bem, e aqui a medida da cidade, a sua extensão de 12.000 estádios, que é cerca de 2.200 quilômetros, e totalizando uma área de 4.928.400 quilômetros quadrados. Haverá espaço suficiente para a habitação de todos os redimidos, de todos os salvos. E o versículo 17 nos diz mais sobre a medição do muro agora. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Então, essa medida do muro, a altura do muro, equivale aí a 65 metros. 144 côvados convertidos equivalem a 65 metros de altura do muro da cidade santa. E o muro e a cidade serão construídos com toda espécie de pedras preciosas. As pedras preciosas evidenciam a formosura da cidade e mostram a beleza e a glória do nosso Deus. Versículo 18. E a fábrica do seu muro era de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E o versículo 19. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda. Versículo 20. O quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E o versículo 21 nos diz mais. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Então, a beleza da cidade, que mostra também a pureza, a glória de Deus. As 12 portas de pérolas e a praça de ouro puro, reluzente como vidro transparente. Tudo isso destaca a pureza, a santidade e a beleza da cidade, da igreja e do próprio Deus. Será um cenário perfeito, de beleza, de glória, de iluminação, de riqueza, de poder, a habitação do próprio Deus com o seu povo. E na Nova Jerusalém não haverá templo. Por quê? Porque não haverá necessidade de templo, já que toda a cidade será local da plena comunhão com Deus, entre Deus e o seu povo. Versículo 22. E nela não vi templo,
porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, não haverá templo, não haverá necessidade de templo. A presença de Deus preencherá toda a cidade e teremos comunhão com o Altíssimo, noite e dia para todo sempre. E na Nova Jerusalém não haverá nem sol e nem lua. Não haverá necessidade também de sol e lua, pois a cidade será iluminada pela glória de Deus. Versículo 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. A própria glória de Deus ilumina a cidade. O Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, é a lâmpada da cidade. Então, não haverá sol nem lua, o próprio Deus vai trazer a luz. O nosso Deus é a luz. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Versículo 24 diz mais: e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Todos na luz, dando glória, dando honra a Deus. Deus busca os verdadeiros adoradores. E na cidade santa, o Senhor estará reunido com os seus verdadeiros, leais adoradores. E as portas da cidade jamais se fecharão. As portas das cidades antigas precisavam ser fechadas por questões de segurança e para se evitar ataque inimigo. Mas na cidade santa não haverá mais ameaça, portanto as portas ficarão abertas. Todo perigo já foi embora. Satanás já foi condenado, os ímpios, os demônios, todos condenados. Então as portas estarão abertas de contínuo, pois nenhuma ameaça será nunca mais detectada. Versículo 25. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Não haverá noite, só dia. E as portas jamais se fecharão. Não haverá mais necessidade de proteção, pois todo o perigo já foi derrotado, derrubado, e o próprio Deus estará reunido com o seu povo em segurança, em paz para todo sempre. A glória e a honra de todas as nações serão levadas à cidade santa. Ou seja, todos os salvos adorarão a Deus na nova Jerusalém. Versículo 26. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Todos os povos de todas as nações, oriundos de todas as partes, estarão reunidos, um só povo, um só Deus, todos juntos, adorando a Deus por toda a eternidade. Que bênção, que maravilha! Um dia estaremos reunidos na cidade santa, adorando o Altíssimo, pois Ele é digno de receber toda adoração, toda honra e toda a glória. E na cidade santa não entrará pecado, ou quem pratique o mal. Somente entrarão na cidade santa aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. O último versículo do capítulo 21 nos diz o seguinte: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então o pecado não entra na cidade santa. Aqueles que cometem o erro, o pecado, abominações contra Deus e que não se arrependerem, não entrarão na cidade santa. Somente entrarão aqueles que entregaram a sua vida a Cristo e tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Deus deseja que todos se salvem. A salvação é oferecida a todos os seres humanos. No entanto, só obtém a salvação aquele que entrega a sua vida a Cristo. Veja o que diz a carta de Paulo a Timóteo, sua primeira carta a Timóteo,
no capítulo 2, versículos 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus não deseja condenar ninguém. Deus deseja salvar a todas as pessoas. No entanto, para que seja salvo, ou para que as pessoas que querem ser salvas, elas devem invocar o nome do Senhor. A salvação é somente mediante o Senhor Jesus Cristo. Veja o que diz Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus deseja salvar a todos. No entanto, serão salvos aqueles que invocarem o nome do Senhor, que entregarem as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. E quando uma pessoa se entrega a Cristo, ela tem o seu nome escrito no livro da vida e a salvação garantida. Ela herdará a vida eterna, um dia estará com Deus lá na Cidade Santa. Essa é a esperança de todo cristão. Este foi o capítulo 21, o penúltimo capítulo de Apocalipse. Vamos para o capítulo 22. O próximo vídeo será o último desta série imperdível sobre o livro de Apocalipse. No último capítulo, no último vídeo, veremos a respeito do rio da água da vida. Também falaremos sobre a árvore da vida, teremos as admoestações finais, advertências finais, também promessas finais e a conclusão do livro de Apocalipse. Espero que você aproveite ao máximo todos os vídeos desta série sobre o Apocalipse, série imperdível, o Apocalipse em detalhes, em profundidade, para que você aprenda e cresça espiritualmente e se fortaleça na fé. O canal Exame das Escrituras disponibiliza também outros vídeos, outros estudos interessantes para a sua edificação. Que você permaneça em Cristo para todo sempre, vença, tenha a vida eterna, a salvação, que é o desejo de Deus para todos nós. Que o Senhor, Criador dos céus e da terra, abençoe a sua vida hoje para todo sempre, em nome de Jesus.